Você já pensou em fazer intercâmbio, estudar fora, pegar uma bolsa de estudos para ir de graça para o exterior, fazer um mestrado, doutorado, a faculdade, um programa de high school, mas sempre fica preocupado com o inglês? Se para você o inglês é aquele obstáculo impossível de ser superado, eu vou resolver o seu problema no vídeo de hoje, porque eu vou te dar mais de 5 roteiros de programas que você pode usufruir e que você não precisa depender do idioma. Se você quer conquistar o mundo sem inglês, você está no lugar certo. Eu sou o Matheus Tomoto, especialista em oportunidades internacionais. Há mais de uma década preparo brasileiros para conquistarem o mundo. Eu vim de escola pública, virei pesquisador na Universidade de Harvard e criei o maior preparatório internacional da América Latina que, ano após ano, aprova milhares de pessoas com bolsas de 100% pelo mundo. Se você quiser conhecer mais, clica nesse link aqui embaixo e faz o seu teste de perfil. E bora pro que interessa, inclusive hoje com microfone novo, depois me deem feedback se vocês gostaram desse novo som, mudei um pouquinho da iluminação também, comenta aí. Quando a gente fala de sair do país, de fazer intercâmbio, de estudar fora, a primeira coisa que vem na mente é o inglês. Mas acredite, não é o único caminho. Existem vários países e vários programas que você pode usufruir, e inclusive com bolsa de estudos, para o teu perfil, do seu jeitão aí. E é por isso que eu selecionei algumas rotas internacionais que você pode usufruir e que inglês não é pré-requisito. A primeira rota é a mais óbvia. Portugal. Pouca gente se liga, mas Portugal tem bolsa de estudos de 100% para brasileiros. É mais fácil de ser aprovado do que em federal, no próprio Brasil, e ainda aceita o Enem para programas de graduação. Mas, além disso, tem como você fazer o ensino médio de graça em Portugal, porque todos os países da Europa têm ensino público gratuito até os 18 anos. Você também pode fazer intercâmbios com bolsas de estudos de 100% e até fazer o mestrado, o MBA, o doutorado e certificações que te permitem trabalhar na Europa e até facilitam a sua cidadania europeia. E claro, como o idioma do país é o português, não precisa aprender o inglês. Dá para aplicar só com o português do Brasil. O que pode acontecer é de você ter que se adaptar um pouquinho com o sotaque do país. Mas aí é só um detalhe, né? Um segundo roteiro para você é a rota do espanhol, que para muita gente é mais acessível, é mais próximo, é mais fácil, com algumas horinhas ali de Duolingo ou procurando no chat GPT, de repente já começa a pegar aquele portunhol e depois no dia a dia no país se aprofundar mais. Argentina, Chile, México e até mesmo a Espanha são destinos incríveis e todos eles também oferecem bolsas de estudos, de faculdade, de mestrado, de doutorado, de intercâmbio, de programas até para você desenvolver o espanhol, para você fazer programas com bolsas de estudos de 1 mês até mais de 8 anos. Eu sempre destaco aqui no canal as bolsas de estudos que você pode conquistar para fazer intercâmbios gratuitos e estudar fora, na América do Norte, na Europa, na Ásia e na Oceania. Mas aqui nesse caminho, além dos países da Europa, que todos têm bolsas de estudos, a gente já falou várias vezes aqui no canal, eu também adicionei alguns países da América Latina, que possuem ou educação gratuita ou bolsa de estudos. Por exemplo, no caso da Argentina, que em universidades públicas, como a Universidade de Buenos Aires, tu pode fazer a faculdade de graça lá. Inclusive, muito brasileiro vai para lá para fazer medicina, engenharia ou programas que não conseguiram ter acesso no Brasil. É um processo fácil depois da pandemia. Pode ser feito totalmente online e é quase garantido a sua entrada dentro de um programa gratuito, e a metodologia que eles utilizam é a mesma metodologia da Universidade de Harvard, ou seja, você vai ter acesso a uma das melhores educações do mundo num país vizinho. É uma possibilidade para quem não quer se aventurar em países que falam inglês. Um terceiro caminho são os países multilingües, que são os países que falam mais de um idioma. Por exemplo, a Suíça fala alemão, inglês e francês. Para muitos brasileiros, depois do espanhol, o francês é uma língua que o pessoal tem mais familiaridade, até porque muitas palavras se escreve semelhante, tem um desafio ali da fala
que é um pouquinho diferente, mas quando você pega o jeito, tu percebe, caraca, não é tão difícil assim depois que tu pega o jeito. Assim como o Canadá, que tem metade do país que fala inglês, mas uma outra metade que fala francês. A Bélgica e vários outros países que possuem vários idiomas, e isso pode ajudar você na tua escolha internacional. E eu digo isso não só do ponto de vista teórico, mas como todo ano aprovamos milhares de alunos fora, a gente vai vendo os padrões de cada aluno. E é incrível, todos os programas que eu falei aqui para vocês oferecem bolsas de 100% e a gente tem aluno aprovado fora. E é muito interessante ver como o francês tem sido um caminho que muita gente que tem dificuldade em inglês escolhe, por ser uma língua mais próxima do português e que é um idioma que está em países fenomenais, como a Suíça e o Canadá que a gente falou. Além disso, alguns países têm até mais idiomas. Por exemplo, tem uma parte da Suíça que fala italiano. Na Bélgica dá para falar holandês, alemão, francês. E tudo isso torna esses países muito flexíveis e muito abertos a pessoas que estão aprendendo novos idiomas ou que não têm a língua inglesa como principal idioma, o que é fenomenal e nos abre muitas portas. E todas as bolsas de estudos que eu ensino para vocês aqui no canal de faculdade, mestrado, transferência, segunda graduação, MBA, doutorado, high school, extracurriculares, intercâmbios gratuitos, todos esses países oferecem essas bolsas de estudos, o que é fenomenal, e até agora todos eles você pode fazer com rotas sem inglês. E a nossa quinta rota, o nosso quinto caminho, são de instituições ou de universidades em países que você pode ir com o português e usufruir até mesmo do português nesses países. É uma rota um pouquinho mais avançada. Tudo que eu falei até agora é fácil de conquistar. No link aqui embaixo, você faz o teste, entra no M60, segue o passo a passo, as mentorias, as bolsas. Você tem tudo lá. Ferramentas, mentorias, especialistas para te acompanhar no processo, documentação. Mas o que eu vou falar agora, os nossos melhores alunos, os alunos mais avançados que conquistam. Porque existe um caminho que, para mim, é o melhor, mas ele requer um pouquinho mais de preparação para você utilizar o português fora. Vou te dar alguns exemplos. Você sabia que existem universidades nos Estados Unidos que você pode trabalhar lá só com português? Sabendo falar o básico ou até nada de inglês? Você sabia que existem diversas empresas francesas, italianas, da Europa, que querem expandir para a América Latina e estão em falta de profissionais que falam português e você pode ajudar nessa expansão dessas empresas falando português? Existem várias universidades que são multilingües em vários países, até mesmo na China, por exemplo, que você pode ir estudar com português. Vários países oferecem preparação, que eles chamam de preparação para uma segunda língua. Quando você chega falando português, você faz essa preparação, que é como se fosse um intensivo no idioma, para você se preparar. Por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, a minha primeira bolsa de estudos foi uma bolsa de R$800 mil. Eu estudava de graça, pagou minha passagem aérea, minha alimentação, meu apartamento, tudo. E eu tinha a opção de começar direto nos estudos, direto na faculdade, ou chegar alguns meses antes para fazer um intensivo de inglês. E eu cheguei para fazer esse intensivo. E existia a opção só para quem tinha o The Books on the Table, para quem não falava inglês ainda, para quem tinha só o básico do básico. Eu peguei algo mais intermediário avançado, mas eu lembro que muitas pessoas chegaram lá e não sabiam falar nem os numerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100, 1000 em inglês. E eles foram aprendendo desde o básico. Isso é muito legal. Várias universidades pelo mundo oferecem esse suporte para quem não tem o inglês, mas deseja aprender antes de começar o curso que foi aprovado, geralmente para faculdade, mestrado ou doutorado. E além disso, existem várias igrejas pelo mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Ásia, no Japão, na China, na Coreia do Sul, na Oceania, que ensinam inglês para estrangeiros. É muito comum, é quase um trabalho social que as igrejas fazem para que você aprenda um novo idioma. Inclusive, muitas igrejas pelo mundo, vou dar um exemplo dos Estados Unidos, de grandes estados, de grandes cidades como Boston, como Nova York, como Orlando, igrejas que brasileiros
dão aula de inglês para brasileiros. Então você aprende inglês com brasileiros falando português e, claro, você vai se desenvolvendo e depois falando inglês, mas falando inglês com brasileiros. Existem várias ONGs e vários centros de investimento do próprio governo dos países para ensinar o idioma do país. Vou te dar um exemplo do Japão. Eu morei no Japão com bolsa de estudos também. E, enquanto eu estava lá, a 15 minutos da minha casa, existe um centro da prefeitura, um centro de educação. E todos os dias tinha aula de japonês de graça lá. Japonês básico, intermediário, avançado e conversação fluente. Então, mesmo outros idiomas, como mandarim, tem várias instituições chinesas que você pode fazer curso de mandarim de graça, presencial, lá na China. Tem várias instituições que te ensinam árabe de graça lá nos Emirados Árabes ou em Dubai. Tem várias instituições que te ensinam inglês de graça no Reino Unido, na Irlanda, em Portugal, na França, na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. E você pode usufruir disso tudo. É uma preparação um pouquinho mais avançada, mas é um baita caminho para você aprender outro idioma. Viu só quantas oportunidades legais você pode usufruir no exterior sem inglês e que oferecem bolsas de estudos de até 100% e você pode fazer até de graça, simplesmente investindo numa preparação como essa que você tem no link aqui embaixo, que é o M60? Qual delas você achou mais interessante? A quinta, algo mais avançado, que tem um pouquinho mais de preparação e você até mesmo pode aprender o idioma do país enquanto você viaja para lá? Ou países multilingües em que você pode, por exemplo, falar em francês ou utilizar outros idiomas? Países em que você pode utilizar o espanhol, que é mais próximo do português? Ou países e programas que tu vai fazer tudo em português? Comenta aí qual que você acha mais interessante e deixa aquele joinha para que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas que querem ir para o exterior, mas ficam travados ali no idioma. E claro, se inscreva no canal para receber mais dicas internacionais e ter acesso às melhores bolsas de estudos. Um grande abraço, até a próxima, valeu!